Bom dia, tarde, noite ou madrugada, a hora que for. Eu sou Stamato, autor da saga A Era do Abismo e anfitrião da iniciativa Mochileiros do Multiverso, que une e fortalece autores e autoras através de dicas de estilo criativa e mercado editorial. Hoje eu vou falar do livro Crônicas da Tormenta, volume 2. Foi organizado pelo JM Trevisan, estou tentando mostrar aqui sem ficar com reflexo demais na capa. O Trevisan organizou essa coletânea e teve vários autores que eu adoro, alguns que eu não conhecia, passei a adorar também. E essa análise é do ponto de vista de um escritor, então é tanto para leitores e leitoras como para autores e autoras. Então eu vou falar aqui os detalhes desse livro, os aspectos desse livro que eu acredito que vão interessar, que vão cativar os leitores que querem conhecer mais a fundo os livros, e também os aspectos que vão ensinar boas lições para os escritores e escritoras que buscam melhorar a sua escrita criativa. Então, esse livro aqui é interessante porque ele faz parte da saga de Tormenta, né? Faz parte do mundo de Arton, mas traz várias perspectivas e várias histórias assim, totalmente diferentes, totalmente novas, né? São vários autores que não tinham, né, anteriormente. Eu já falei aqui já no canal do Crônicas da Tormenta, volume 1, que tinha, assim, principalmente os autores mais consagrados da Tormenta, né? Tinha os 6 autores clássicos, né, que escreviam os livros principais. Esse aqui tem menos autores originais da Tormenta, tem mais autores novos. Inclusive, foi a primeira participação da Karen Soarelli, que hoje em dia é uma das romancistas oficiais também do mundo de Arton. Então, é uma proposta bem interessante, bem diferente do que a gente tem, assim, na maior casa, né, dos livros, né? O mercado editorial tem muito romance, geralmente são os próprios autores contando suas histórias, seus mundos. Aqui são vários autores contando várias histórias de um mundo só. Então eu separei 4 contos aqui que foram meus favoritos desse livro para falar o que eles trazem de interessante para Arton e para os leitores e também para os escritores. Eu gostei de quase todos os contos, tá? Tem um outro assim que eu não gostei tanto, mas sinceramente a leitura é totalmente satisfatória, tá? E é totalmente válida. Até os contos que eu não gostei muito, eu sinto que foi muito mais por um gosto individual meu, realmente, do que um conto ruim, do que um conto mal escrito. Então, os que eu não gostei tanto, acho que foi isso. Foi mais o meu gosto pessoal. Então, por isso que eu acho também que essa leitura é tão interessante, né? Você, seja lá qual for o seu gosto, você vai encontrar algo que você gosta aqui, nesse livrão aqui. Então, começando. Logo o primeiro conto desse livro aqui se chama Corre, da Ana Cristina Rodrigues, que é uma autora que eu já conheço, já tem vídeo aqui no canal sobre o livro dela, que é o Anacrônicas, né? Já analisei ela aqui já entrevistei ela aqui também tem uma entrevista com ela aqui no canal também. E esse conto, o Corre, é um novo olhar sobre eventos do passado. O conto se passa durante o livro do Caldela, do Crânio Corvo, tá? São eventos é bem nítido assim, para quem leu o Crânio Corvo, que são contemporâneos, mas dá um olhar diferente, né, que não tinha antes. Então eu sinto que esse Corre da Ana Cristina Rodrigues, eu gostei muito assim dos personagens que ela trouxe, né, do linguajar que ela trouxe, sabe? Acho que dialoga bem assim, tanto com o público contemporâneo, como também o que são personagens desse mundo fantástico também, sabe? Não são príncipes, não são exatamente aventureiros, né? Mas são personagens que estão aí arriscando a vida deles no bom e no mau sentido, né? Nesse caso também. Então, assim, é um conto que traz essa faceta mais visceral, mais brutal de Arton, sabe? Mais impiedosa de Arton, mas traz de uma maneira autêntica, de uma maneira diferente, sabe? Então, é um bom exemplo do que é viver em Arton, do que é ser um artoniano, sabe? Então, é isso que eu gostei desse ponto. Consegue, como ele dá esse novo olhar sobre eventos do passado, mostra ao mesmo tempo o que seria uma história que é tragicamente típica em Arton, mas também é autêntica, também é diferente do que a gente viu nos outros livros com os outros autores. Então ela consegue alcançar esses 2 pontos assim de modo harmonioso, bem interessante no conto dela. O segundo conto que eu quero trazer aqui é Ecos pelo Tempo, do Bruno Scalter, não sei pronunciar, que eu gostei muito, que é uma narrativa do avesso, né? É uma história excelente que poderia até se passar em outro mundo fantástico, né? Sendo que é uma história assim, que usa o mundo de Tormenta, o mundo de Arton, mas que não necessariamente é obrigatória que se passe em Arton. Poderia se passar em qualquer outro mundo fantástico que se manteria assim, bem satisfatório.
Mas o que eu gostei muito é que é uma narrativa do avesso, né? Ele conta a história de trás pra frente de uma forma que eu nunca tinha visto antes, sabe? Que eu acho que, sinceramente, é uma forma que é perfeita para um conto. Tem ideias que funcionam melhor com romances, tem ideias que funcionam melhor para um conto. Para um escritor escrever bem, acho que também é importante identificar isso, sabe? Essa ideia aqui é boa para um romance, essa ideia aqui é boa para um conto, sabe? Também é importante a gente ter essa análise. E no caso, é uma ideia que foi assim, excelente para um conto e que eu acho que não funcionaria de outra forma, sabe? Então ele conta a história de trás para frente. Ele começa pelo final e aí você vai pensando nisso. A cada etapa da história, você vai voltando no tempo e compreendendo o que levou até aquele momento climático, né? E como é do avesso, né? É interessante porque as histórias, né? A gente começa conhecendo os personagens, começa conhecendo ali, né, a trama, e aí tem no final o clímax, né? Ele faz o contrário, ele traz o clímax, que é bem interessante, e aí você vai conhecendo as origens que levaram esse clímax, e o grande finale, em vez de ser, né, a batalha final, é justamente a origem que levou a tudo isso. Então, é uma ideia brilhante, que eu não tinha visto sendo feita antes, tá? E que esse autor fez muito bem nesse Ecos pelo Tempo. E que foi uma ideia boa, a ideia autêntica, que é muito bem executada. Isso que eu fiquei assim, admirado, sabe? Então, eu gosto de narrativas lineares, eu gosto da narrativa que começa no começo, termina no final, mas eu também admiro muito autores que conseguem quebrar essa. Esse é o ponto. Geralmente, autores que tentam quebrar arriscam ficar igual a série do Witcher, da Netflix. O Witcher da Netflix é um bom exemplo de como não se contar uma história não linear. Eu acho que ele erra na não linearidade, sabe? Eu sinto que o Witcher tentou fazer assim, vamos fazer aqui a história toda embaralhada, que aí o fã vai ter que ver de novo do zero, né, pra entender essa bagaça, sabe? O que acabou ficando mal executado. Então esse que é o risco, que é você contar uma história fora da ordem. E por isso também que quando é bem feito, como por exemplo o Spohr faz muito bem os livros dele, o Spohr adora quebrar a ordem linear da história também, sabe? Eu preciso admirar quando isso é bem feito. E esse autor do Ecos pelo Tempo fez isso muito bem feito. Ele conta a história de trás pra frente de uma maneira assim que é sem igual. De histórias que são contadas de trás pra frente, essa é a melhor que eu já li de todos os tempos. Próximo conto, que eu também adoro, é um conto que eu já conhecia, adorei reler, mas também eu reli de maneira diferente, né? Que é A Companhia Rubra, do Leonel Caldela, porque eu tinha lido esse conto junto do livro de RPG A Era de Tormenta. E aqui, só que era assim, o livro tem vários capítulos, e aí começava pelo conto, e aí vinha a parte RPG, a parte do lore, a parte das regras, a parte da mecânica, né? E aí no próximo capítulo tinha mais um trecho do conto, e assim ia. E eu li esse conto assim, fragmentado aos pouquinhos, né, quando eu li o livro. E aqui eu tive esse conto com uma experiência só. Isso é uma experiência única, né, do começo ao fim, que eu não tinha tido antes. Então eu já conhecia o conto, já gostava dele e gostei mais ainda. Que eu acho que é o conto assim que melhor, assim, todos os contos é o que melhor apresenta a tormenta, sabe? Quando o assunto é tormenta, esse é o conto que dá uma boa noção do que é um grupo de heróis épicos desafiando a tormenta como nenhum outro desafiou até então. Aí mostra assim quem eles são, mostra o nível de poder deles, que é surreal, sabe? Mas mostra também os horrores da tormenta, os horrores de uma área de tormenta, esse horror cósmico, sabe? Esse horror surreal que assim acaba sendo hostil só por existir, né? E mostra assim também em primeira mão o que é também um Lorde da Tormenta também. Então, de todos os contos, né, quem quer saber o que é Tormenta, o que diabos é Tormenta, e com isso, assim, o principal diferencial desse mundo, né? Porque é um mundo de fantasia medieval, sabe? Que tem um grande diferencial que não tem em outros universos, que é a Tormenta. Arthur seria um mundo genérico e muito mais sem graça, né? E se não fosse esse elemento, esse horror cósmico que é a Tormenta. Então, de todas as formas, para conhecer a Tormenta de modo mais sucinto, né? Se você não quer ler o livro inteiro, não quer ler a saga inteira, né? Um conto que conta muito bem o que apresenta muito bem o que é a Tormenta, da maneira épica e visceral e de horror cósmico também, assim, brutal também, como o Leonel Caldela é excelente em fazer, é esse conto, A Companhia Rubra, que eu adoro, já adorei reler aqui nesse livrão aqui. Para encerrar, o último conto é
A Última Noite em Lenória, da Karen Soarelli, né, como eu falei, esse foi o primeiro conto, essa foi a primeira vez que ela foi publicada no livro de Tormenta. Depois ela publicou já A Joia da Alma e também A Deusa no Labirinto também, ambos que têm vídeo de análise aqui no canal também. Então, a Última Noite de Lenória é um novo olhar sobre elfos e goblins. Então, são dois elementos muito importantes em Arton, né? Os elfos têm um papel diferente de todos os mundos de fantasia. Os elfos eles são essa raça assim, meio reclusa, uma raça ancestral, que tem um reino muito mágico. Em Arton, elfos não são nada disso, né? Eles são uma raça também muito ancestral, mas eles não têm um reino, né? Eles não têm uma pátria própria, eles vivem, né, meio ao relento mesmo, sabe? Então eles vivem assim, amargurados por essa derrota que eles sofreram, né? E os goblins, eles intercalam entre si uma figura muito mais urbana do que geralmente é no fantasia, né? Geralmente o goblin é um bicho que não dá para socializar, não dá para você dialogar com goblins geralmente. Os goblins de Arton, eles estão integrados à sociedade de Arton ainda como cidadãos de segunda classe ainda, sabe? Como também a ralé da sociedade também, mas também tem os goblins fugiu o nome agora, fugiu, da União, Aliança Negra, né? Eu tava com União Púrpura, que é outra parada, né? Não é União nada, é Aliança Negra. Os goblinoides da Aliança Negra, liderados pelo Thor Aronfrisk, que foi, né, o tema central do livro A Flecha de Fogo do Caldela também, né? Então tem esses goblins, que esses são os goblins raiz, por assim dizer. Eles são bem mais... Eles são ao mesmo tempo mais ferozes, mais tribais, mas quando você conhece eles não são monstros, né? Pelo contrário, os goblins são geniais, sabe? Os goblins são eles são geniais de uma forma diferente do que o humano, né? Eles têm um tipo de genialidade diferente da dos humanos, e você só conhece isso quando você realmente conhece eles de perto, mais aprofundado. Então, isso são elfos e goblins de Arton, e a Karen trouxe realmente um olhar novo e mais aprofundado entre eles. Mostrou novas facetas dos elfos, mostrou que os elfos não eram tão bonzinhos assim, todos eles, né? A própria Gwen, que é essa heroína da Soarelli, é também uma elfa dedicada ao conhecimento, né? Que é um aspecto interessante dos elfos, mas que geralmente não é o aspecto que eles defendem assim de forma prioritária, né? Para ela é a devoção dela, é a fé dela, é o conhecimento, né? E também tem o Doc, que é esse Goblin também, que eu acho que o Dokken é assim, o personagem mais inteligente da Karen Soarelli, suspeito, né? Ele e a Gwen são eles têm isso em comum, os dois são muito inteligentes, mas de forma diferente. A Gwen é mais pela sabedoria, pelo conhecimento, né? E o Dokken é mais pela geniosidade, né? E literalmente pela engenharia, né? A mente dele é a mente de um engenheiro, de um criador, né? De um engenhoqueiro às vezes. Então ele é o cara que ele consegue criar maravilhas, né, com base em sucata, sabe? E ele consegue fazer funcionar, o que é maravilhoso. Cá entre nós, o cara que consegue, sem recursos, criar, né, engenhocas, imagina o que ele faria se ele não tivesse recursos, não é verdade? Então, e é esse olhar que ela traz também, de interessante também. Então, de novo, um novo olhar sobre dois aspectos bem típicos, bem clássicos, tanto da fantasia medieval como de Arton, né? E quando ela introduz esses dois personagens que são muito interessantes nela, né? A Gwen teve uma saga muito interessante na Joia da Alma e na Deusa do Labirinto, e o Doc é um personagem que eu sinceramente quero ler mais sobre ele. Eu acho que ele não foi explorado com todo o potencial que ele tem. Eu acho que ele tem muito potencial ainda a ser explorado, que eu ainda não vi nos livros da Karen Soarelli. Então, uma coisa que eu quero da Karen Soarelli, né, se cabe me falar o que eu quero dos autores, né, mas sendo aqui um pouquinho folgado, né, eu quero mais foco à Verônica e ao Doc. São os dois melhores filmes dela, tá? Eu acho que o próximo livro dela, assim, minha opinião de imortal, tá? O próximo livro dela em Arton, a Verônica deveria ser a principal, né, o Christian foi o principal na Joia da Alma, a Gwen foi a principal na Deusa do Labirinto, e eu acho que está na vez da Verônica, que é a melhor de todos, né? Ela é mais interessante que todos eles, sinceramente, na minha humilde opinião de ver mortal, tá? E o Doc também é muito interessante e ele não foi ainda explorado como ele pode ser. Então são dois que eu adoro na Karen Soarelli, que eu quero ver mais futuramente, né? Espero, né, quando ela anunciar a próxima Liberdade de Tormenta, aí eu vejo se essas expectativas vão ser atendidas ou não.
Se não forem entendidas, bola pra frente, eu vou ler mesmo assim, né? E possivelmente vou adorar mesmo assim, muito provavelmente, né? Mas enfim, são os 4 contos que eu mais gostei nesse livro aqui. Recapitulando para encerrar, O Corre, da Ana Cristina Rodrigues, trouxe um novo olhar sobre eventos do passado de Arton. Ecos pelo Tempo, do Bruno Schlatter, não sei pronunciar, desculpa, que traz uma narrativa ao avesso bem interessante. A Companhia Rubra, do Caldela, que é o melhor conto para apresentar o que é a Tormenta em si, tá? E também A Última Noite de Lenória, que traz um novo olhar sobre elfos e goblins. Comenta aqui o seu livro de contos favorito, né? Tem muitos autores de texto que consagraram através de contos, tem muitos livros interessantes que trazem contos também. Eu já falei aqui no canal também de outras coletâneas de conto, que é um tipo de livro que eu gosto muito, que estão cada vez mais comuns no mercado editorial, né? Então, comenta aqui embaixo um livro de contos que você adora. E se você gostou do conteúdo, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, se conhece alguém que pode se interessar por esse conteúdo, envia também na rede social. Lembrando que estamos no desafio 306 de escrita, vídeo de mercado editorial e escrita criativa quase todo dia. Então até o próximo vídeo e a gente se dá pelo multiverso. Valeu!